Então tá, eu diria. Hoje a gente vai falar sobre uma passagem pelo movimento negro, o que foi vivenciar isso na década de 70. Eu acho que, na verdade, essa tal de gloriosa, teve outras coisas, agora tem uma gloriosa, mas teve uma outra gloriosa que começa em 64. E essa gloriosa que começa em 64, ela me apanha eu com pouco mais de 18 anos completo. Né? Me apanha eu. Então, era uma época de vislumbre, de sonho, que você estava pensando em fazer algumas coisas, assim, de viajar, de crescer, de ficar rico, porque eu vou dizer que pobre nunca ficava, que pobre não ficava rico. Eu não sei, talvez fique. Mas as pessoas tinham essa visão, cada um nascia do jeito que era e ficava daquele jeito mesmo e tal. Então não tinha tanta esperança de sair do tal de bairro da periferia, né? Que era chamado de subúrbio naquela época. Né? E a maioria dos subúrbios eram áreas rurais e tal assim. Então, essa é a época que me pega 64 e tal. Né? Aí a gente tá jogando juvenil e aí tem o Sigrist, que ficou famoso na história do Brasil, com a história do sequestro do tal de, sei lá, do embaixador dos Estados Unidos, aquela coisa. Aí foram sequestrar avião e tal. Um dos caras que foram foi o Sigrist. O Sigrist é o alemão Sigrist, que era do juvenil do Santo Odila naquela época lá. Assim, então eram pessoas conhecidas da gente que teve a oportunidade de ir para a escola e que estava se interpondo contra isso aí. Mas um fato curioso assim que me chamou muita atenção foi quando eu arrumei o primeiro trabalho na General Electric, na verdade. Aquilo ainda não era, já era década, sei lá, se não estava chegando, não sei se era, não era 70 não. Aí arrumei na General Electric e tal, estava eu, Alconchar, Carlinhos Alconchar, que mais? Eu sei que tinha um outro camarada, às vezes esqueci o nome, as coisas hoje em dia eu esqueço um monte de nome. Faz tempo também, né? Aí a gente foi pra. Passamos no teste, né? Porque a gente já teve a oportunidade de ter o tal de primário, passamos no teste na tal de General Electric, né? E lá vai nós e tal. E eu tive a sorte de pegar o turno. Esse é o fato que me marcou muito também. Eu nunca contei isso, acho. Aí eu fui trabalhar pela manhã, então eu ia pegar tamanho em Carlinho Alconcha. O famoso Carlinho, ficou famoso nos anais aí. Aí ele foi para pegar a noite. E como a gente era da periferia, passou a tal da polícia. Eu fui de dia. E ele foi pegar no turno da noite o Carlinho. Aí chegou, Carlinho, o que tá fazendo aí, moleque? Tô indo trabalhar. Como? Essas horas? Já enquadraram ele e o cara falou, moço, eu arrumei serviço, eu passei na General Electric, que era um puta serviço com os gringos naquela época. Aí os caras levaram ele, você acredita nisso? Levaram ele e tal, e resultado, até ver que focinho de porco não era tomada, passaram-se um dia e tanto, e ele faltou no primeiro um dia e meio da General Electric, por motivos que os gringos saberiam. E aí o que aconteceu? Ah, e o Teixeirinha, ele e o Teixeira que pegaram essa treta aí. Sabe o que aconteceu? Ele falou, sabe de uma coisa, Lumba? Eu nunca mais vou trabalhar para esses caras. Para mim deu, eu vou meter os canos. Eu falei, pô, Teixeira, mas caramba e tal. Ele falou, meu, eu vou meter os canos. E aí saiu ele, Carlinhos e tal, virou aquela lenda, o tal do Teixeirinha, lá pro lado de Campinas, vai saber disso. Teixeirinha, o terror dos policiais, né? Ele, Carlinhos, Teixeirinha era pior porque ele aceitava 2 balas num buraco só. E nós tínhamos um outro amiguinho também que era desse tipo aí, que era o Flechinha, que era do tempo que a gente, bora pegar comida ali? Bora pegar. Aí então, o Flechinha, era um cara todo falando pra você o background antes de eu chegar no tal desenvolvimento dele, o que eu vou assistir.
O Flechinha era tão esperto, era tão peculiar nas coisas que ele fazia, no que ele armava, que se tinha um lugar que foi assaltado, foi roubado, e não tem vestígio nenhum de como entrou, como saiu, quem fez, os caras já iam direto na casa de quem? Do Flecha. Porque estava lá mesmo, porque ninguém fazia um trabalho tão limpo como o Flechinha. Bom, aí temos um cenário. Eu fui por lá para aquela tal de fábrica, continuei. Teixeirinha e Carlinho já logo encararam a treta de pegar arma e bora ver quem pode mais. Tiveram algum fim um quanto violento, enfrentamentos aí daquela época. E o Flecha, bom, o Flecha, eu encontrei com o Flecha uma hora depois que eu estava lá na General Electric. Ele estava todo de camisa social arrumadinha, pá, sabe, aquela camisa Volta ao Mundo, cor de rosa, não sei se vocês já ouviram falar, era uma camisa que eu não amassava, sabe? Volta ao Mundo com pá, gravata e tal, aí ele um óculos escuro, encontrei o Flecha, falei, puta, Flecha, o que o Flecha tá armando? Falei, o Flecha, o que você tá fazendo? Agora, eu tô defendendo o nosso país. Eu falei, o quê, Flechinha? Ô Flechinha, como deu a idade dele lá, assim, como ele era ligeiro e fazia essas coisas todas, entrou na polícia do exército, que era a polícia que andava pedalando. E ele pegava todo mundo, porque o vagabundo era ele. Quer dizer, por exemplo, um cara que faz que tinha essa expertise como ladrão, assaltante e essas coisas todas sem deixar vestido, lógico que daria um bom PF, um bom polícia do exército, né? Aí ele falou, agora eu vou acabar. E ele tinha uma raiva dos playboy, porque os caras tinham dinheiro e tal, e era playboy também naquela época. Agora eu tô acabando com a farra desses playboy que quer destruir nosso país. Eu falei, como que é, Flash? Cara, comigo não escapa não. Como é que é o seguinte, tá entendendo? Eu meto mesmo, que se não cai, eu meto o ferro. Eu falei, porra, Flechinha, caraca, ela estava irreconhecível. O Flechinha era nosso, olha só, eu virei operário. Soldador elétrico e tal, que eu teve, peguei. Flechinha virou polícia do exército, ou seja, polícia secreta para prender os outros. Que com a raiva que ele tinha de playboy, então estudantes que olhava, com ele dançava mesmo. Olha só que interessante o destino da molecada da vila. Eu fiquei no tal do ser metalúrgico, Carlinho e Teixeira foram para o confronto com a sociedade e tiveram uma boa aventura, espero Deus ter morrido em paz. Né? E o Flecha, que era o chefe da gangue que planejava as invasões e roubava, virou polícia federal, ou seja, polícia do exército, para prender os playboys que ele tinha raiva pra caramba. Então tá feito o panorama de como começa a coisa, né? E eu carregava, era uma amizade infantil, então eu carregava a amizade de todos. Carreguei a amizade desses caras todos na minha vida inteira. E carrego até hoje na minha lembrança. São meus camaradas. E aí eu fui pro tal trabalhar na General Electric. Então, enquanto estava aí, estava legal. Aí saí daí, teve alguns percalços de vida e tal. Então, entrei no Senai, fiz o tal de curso de solda. Peguei de soldador de segunda, perdi o trampo também porque não me adaptei. Aí depois entrei na Chicago Bridge para fazer aperfeiçoamento em solda de raio-x e tubulação e tal. E aí a vida estava boa, porque o que eu ganhava no mês, no mês inteiro eu ganhava por semana. Então minha vida melhorou, subiu de padrão. Comprei roupa para todo mundo, deixei minha casa um brinco, foi lindo. Tô eu sossegado. Aí eu percebi que todo mundo era igual, mas nem tão igual assim lá, porque ajudante também não ganhava isso aí, né? Porque quando a gente foi lá pro polo, foi para o polo petroquímico de Aratu mesmo. Começo que eu fui lá com a Chicago Bridge, aí tinha um senhor que trazia as filhas para se prostituir no final da semana. Ele tinha umas 3 filhas e trazia.
Que as meninas ganhavam mais naquele final de dia lá, com os caras lá, do que ele na semana inteira fazendo hora extra. Então cada uma era 3 vezes que ele ganhava. Então ele trazia, e eu com aquela minha veleidade cristã e tal, da época, aquele moleque criado de periferia, aquela moral periférica. Eu falei pra ele, pô, você não tá percebendo o que tá fazendo com a sua filha? O que você tem com isso? Porque na verdade ela era o ganha-pão da família lá na Bahia, no Petro, né? Prostituir as filhas era uma maneira e tal. Aí eu fui vendo essas coisas. Fui vendo essas coisas. Aí resolvi ajudar na elaboração do sindicato. Bom, só que devido eu ter uma boa escolaridade, primária naquela época era uma boa escolaridade, realiza. Teve uma boa escolaridade primária na época, eu tive facilidade a passar, e o estudo que eu passei pelo Senai, gostava de ler pra caramba, virei mestre de solda, por causa de umas peripécias aí. Que os caras acharam legal, me puseram como mestre. Era 23 anos de idade, eu era mestre de obra, na Petrobras, de solda, 23 anos. Aí então a vida ficou melhor ainda. A vida ficou muito mais gostosa, porque aí a grana era gorda, hein? Eu falei, poxa, aí os caras falaram pra mim assim, viram, poxa, o Amauro realmente é um soldador e tanto e tal. Olha, 90 e tantos % de aproveitamento, quando os outros conseguiam 60%. Eu usava conhecimento de química, eu sei que ela teve uma mecânica, consegui, olha, eles me pediram pra mim estragar uma solda para não queimar o relatório com o petróleo, porque, pô, todo mundo chega a no máximo 60, 70 outros metros. Eu chego a 100% de aproveitamento, porque eu tinha uma liga com a rapaziada, poxa, Mauro, precisa ter pelo menos alguma coisa errada aí. Aí falei pro Bahia, que era um dos meus mestres mais antigos, falei, Bahia, vai lá e faz um barro podre aí pra mim. Pô, mestre, um barro podre, rapaz, o que é isso? Falei, não, faz um barro podre aí, velho. Apodrece o barro, quer dizer, põe a aperagem baixa, a inclusão de escória, que se foi. Aí ele foi lá e ajudante, falei, não precisa de ajudante, taca o barro por cima da escória mesmo. Aí ele falou, pô, cara, eu falei, não vai queimar, Bahia, não vai queimar, é comigo. Ele pegou e foi lá e fez a tal solda que precisou ser reparada e tal, e entrou no relatório que tinha perdido uma solda e sei. Então era assim, e eu tinha essa pegava. Daí os caras achou que eu tinha futuro. Pô, esse negrinho tem futuro, não? Bora dar uma faculdade pra ele, porque assim, imagina, aí fala, eu sei da discriminação racial, eu sei desse país racista do caramba, eu sei, mas eu não sei se era minha inocência, eu não acreditar no negócio e encarar e passar por cima que nem um tratorzinho periférico, não me paravam. Aí, bom, nós vamos dar uma bolsa de estudo para você terminar. Seu Amauro. Eu já era senhor Amauro, com 23 anos. Falei, uau, seu Amauro é legal. Aí o seu Amauro falou, então você escolhe o curso que vai fazer. Eu falei, pô, vou escolher mesmo. Aí saí mais cedo e tal, deixei o capacete branco. Era mestre, tem que deixar o capacete branco, pus uma roupa legal. Fui procurar a escola, aquele tempo tinha Madureza. Eu tinha que terminar o ginásio e fazer o tal colegial da época. E também achei legal, cara. Aí eu fiz isso em um ano mesmo, acabei essa coisa. Mas aí, porque eu estudava os 2 cursos, aí na verdade que eu conheci o TC nessa escola, o pessoal que veio a ser do grupo Evolução de Teatro. Rapaz, me mandaram eu escolher. Aí tinha um grupo, um lugar que era vermelho e amarelo, chamava Ângulo já naquela época. Ângulo, lindo. Eu fui lá, puta, sistema uma aula para ver se cola, né? Falei, caramba, será que vai ser isso? Aí tinha um tal de Escola Evolução, de Madureza Evolução, que era azul e branco. Aí os professores eram alunos da Unicamp, que tinham feito uma cooperativa. Ali, e eu, como sempre, escolhi errado. Eu fui para a Evolução.
Aí lá eu fui vítima das más leituras, como disseram mais tarde para mim, que eu tinha sido vítima das más leituras. Todo mundo achou que eu tinha sido vítima das más leituras. Eu não sei se eram más leituras, mas eram umas leituras interessantes que eles davam para mim, que falavam de... Sabe? Isso não é assim. Aí eu comecei a ler as más leituras. Então, começam meus problemas. Que eu já estava na organização do sindicato e tudo mais, assim, um cara de porte. Da região de Campinas, Jundiaí, Valinhos, Cosmópolis, assim. Inclusive eu carreguei, que teve uma época que foi pro trash, mas foi bem divertido também, porque eu tô aqui, vai ver que eu sou Highlander. Aí, e não sabia. Aí, cara... Onde que eu estava mesmo? Ah, eu estava contando aqui mesmo, eu viajei de tudo. O senhor escolheu a escola de arte para fazer, estava fazendo as más leituras. Foram as más leituras, foi a vítima das más leituras, fui muito vítima das más leituras. Aí eu comecei a ver, aí comecei em algumas leituras daquelas perniciosas, diziam, sobre mais-valia, aí entendi o que era mais-valia. Eu falei, nossa, que PQP, mano, até eu que ganho bem, então também estou pagando mais-valia. Pois é, não vai acertar. Aí eu comecei a me ouvir. Bom, quem é que tira o ferro do chão? Era mesmo um peão. Tá certo isso. Quem carrega esses ferros e tal? Era um peão. Quem leva para siderúrgica é um peão. Quem funde é um peão. Quem lamina é um peão. Quem corta e faz as peças é um peão. Quem monta as máquinas é um peão. Tá russo, dá peão aí, não é? Quem vende essas máquinas depois de pronto é um peão. E quem recebe é um peão. Aí a pergunta que não queria calar é, tá legal, onde é o patrão aí, bem? Aí, você viu, não sei se em todas as más leituras precisa ser feito, mas as más leituras são as melhores leituras que eles diziam, me pegou. Aí eu comecei a perguntar, escuta, mano, a gente vai lutar pelo melhor posto de emprego? Não é isso. A gente tem que procurar por ser dono do emprego, mesmo dono da fábrica. A gente tem que se apropriar das máquinas. Imagina, um sindicato incipiente daquele tempo, eu com a ideia de jirico, que eles achavam a ideia de jirico mesmo, ali estava até o companheiro e companheiras, nosso querido Lu também estava lá. Ele foi companheiro meu de célula lá no ABC, eu saí de Campinas e a minha ligação era ele lá no ABC, levando documento e o caramba. Aí adivinha? Os caras começaram a achar que era por causa, achavam que talvez eu até fumasse gererê. Não é porque eu não penteava o cabelo e tal, e gostava de umas músicas meio agitadas, que eu... Não que lá bruxas, mas que loai, loai, eu diria, não é? Aí fala, velho, o Bumba fuma muito, velho. Essa ideia do negão, velho, esse negócio não tá legal, como? E eu, pô, velho, mas se liga, não é melhor esse posto de trabalho, é pegar o posto de trabalho, a gente é dono da fábrica, velho. Esse cara, você tá entregando dinheiro pra um cara que a gente nem conhece, velho. Faz as contas. Aí teve o cálculo, nós fizemos uns cálculos ali, o que se a gente ficar sem receber 2 vezes, a gente comprava o parque da General Electric, comprava a empreiteira. Com 45 dias nossos juntos, daria para comprar o próprio da empresa. Era muita grana que os caras ganhavam, entendeu? E que a gente dava de lucro. Isso aí deu problema no sindicalismo, porque eu estava com ideias anarquistas, eu era não sei o que lá, e fumava muito, envelhecia efeito de ganja, falaram cada coisa que nem o diabo acredita. Eu falei, pô, velho, assim não dá. Aí, numa dessas idas e vindas e tal, eles descobriram que eu estava dando a dica pro pessoal da produção sobre o dia que o gato precisava receber. Porque se a gente pegar, saber o dia que o gato queria receber o petróleo, a gente falava, velho, aumenta. Porque senão a gente não vai fazer nem hora extra. Aí os caras tinham que chegar uma grana pra gente chegar junto para ele poder faturar junto ao petróleo. Aí eles começaram, quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Era o vitimado por mal leituras que estava fazendo esse tipo de coisa.
Aí não deu certo. Aí eles resolveram que eu não ia mais trabalhar. E não existe a pior coisa do mundo, porque você sabia que você tem capacidade de trabalhar, os caras falam, bem, você não vai trabalhar em lugar nenhum, bem. Entendeu? Mas isso me fez, eu continuei. Aí eles falavam assim, eu fazia teste, levava o documento, e os caras chegavam e falavam, quer saber de uma coisa? Quando estava tudo pronto, era hora só de fechar, eles falavam, está preenchida a vaga. Eu viajava, fazia teste o dia inteiro, que teste de solda não era fácil. Eu não conseguia pegar mais nem na ferramenta. Os caras me proibiram de trabalhar e falaram, velho, vai morrer de fome. Aí eu fiquei 3 meses sem pagar aluguel e sem fazer compra, né? Tava daquele acambém, ainda bem que eu ganhava bem antes, né? Bom, fazer o quê? Fui para a Unicamp, eu sabia eu sabia 3 posições de violão. Fui para a Unicamp sabendo 3 posições de violão, tocando atabaque, eu, o Ibilaí, meu filho, o TC e Luiz Bombeiro, e fizemos um som. Aí os estudantes chegaram, sabe aquela coisa, passaram dinheiro e tal, operário tocando, era um achar. Aí chegaram e já jogaram a grana. Aí ali eu já paguei o aluguel atrasado, fiz uma compra. Dali eu fui para São Carlos. E dali começou a minha vida e eu estou fazendo, hoje estou montando uma suíte em si menor, com instrumentos modernos e tradicionais africanos e com os instrumentos do mundo, né? Porque se a gente pode tocar junto, talvez é porque possamos viver juntos, né? Pondo todos os instrumentos de toda a diáspora, de todo o planetário junto, eu acho que prova que a gente pode viver junto. Se toca junto, é sinal que dá para viver junto, porque se não tocar junto é porque não dá para viver junto. E até agora a música tem provado isso. Cheguei nisso aí. E aí passei, porque quando eu estava lá no petróleo e tal, uma das coisas também que das más leituras me causaram foi, montamos um grupo de teatro chamado Grupo Evolução, e os remanescentes que estão aí hoje falam, se perguntar para eles, estão tudo coroinha que nem eu. Ele era o nosso mecenas. Porque como eu ganhava uma grana legal no petróleo, nada melhor do que financiar o meu próprio grupo de... E eu gosto de teatro. E eu gosto daquilo. Então, velho, é de cenário, roupa de cena, grana pro rango, viagem, transporte. Tudo vinha dessa grana, porque realmente, o que eu ia fazer com toda aquela grana? Uma poupança? Talvez nem hoje eu consigo fazer poupança. Então eu não conseguiria fazer poupança, eu enfiei tudo no tal de grupo de teatro e virou o tal do teatro negro da época. E é dali que parte e começa a gerar outros grupos no estado de São Paulo, desce para o Cone Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, sobe Bahia e tudo mais, Rio de Janeiro. Então começa a graçar, do nosso contato começa a pintar outros grupos, falando dessa questão do negro na... E quando eles resolvem que eu não vou mais trabalhar, aí eu só tinha isso para me virar. Aí a arte era a única saída. Se eu não fizesse isso, eu não ia trabalhar mesmo. Porque eles não queriam que eu trabalhasse, porque eu tinha sido contaminado pelas más leituras e poderia espalhar essas ideias que eles achavam nefastas na coisa. Então aí é que começa, né? Aí devido a essa situação é que eu vou para São Paulo, entro em contato com o pessoal, porque a região de Campinas não continha eu com a minha música. Vou para São Paulo, entro em contato com o grupo que estava Teresa Santos, o Estevão Maia Maia era o diretor musical, faleceu há pouco tempo. Assim, Hamilton Cardoso, né? Aí, eu vou esquecendo os nomes, assim, as meninas, né, também. Esse é o nome de muita gente. Vai passando o tempo, vai diluindo a memória, né? Aí a gente faz as primeiras peças, fiz no
do Vergueiro e tudo mais, mas é a partir do Grupo Evolução que dissemina essa questão de teatro negro no Brasil, realmente. Mas foi por um acidente. Foi, na verdade, eu fui vítima das más leituras e, de repente, eu achei que a grana dava para me sustentar minha casa, minha família e tudo mais, eu soprava um pichulé. Eu não estava de comprar carro porque eu não gostava de dirigir. Eu não saco poupança, não ia fazer mesmo porque eu não achava para quê para guardar isso aí, você vai ganhar outro mês que vem. Eu passei a fazer essas coisas aí. Então, na verdade, o Teatro Negro no estado de São Paulo, na década de 70, eu financiei com o meu trabalho de mestre de solda da Petrobras. Entendeu? Eu nem sabia que essa palavra mecenas existia. Foi mais tarde, quando eu fiquei mais velho. Falei, nossa, eu já fui um mecenas e nem... Como é que é? E nem romano eu sou. Eu sou um mero mecenas. Foi essa aventura, né? Aí que a gente começa isso, de movimento negro. Que já é um outro capítulo que corre paralelo a essa questão de arte aí, né? Movimento negro. O primeiro encontro, aquele que teve lá em frente do Teatro Municipal, que tem aquela fotografia histórica dos caras falando lá. Eu tinha que ir tocar à noite. Então, saí mais cedo, eu passei em todo mundo que tinha emprego ali, trabalhava de atendente, vendia, lojista, não sei o que lá, essas coisas. Eu fui passando e falava, velho, precisa ir lá, porque é o seguinte, lá, pô, e comecei. Aí aquelas pessoas que estão naquela aglomeração, ali em frente ao teatro, ali foi eu que convidei. De boa. Foi eu que convidei. Na verdade foi eu que convidei. Fui lá e estava acostumado a trabalhar para ir fazer meu show de violão e voz, aí eu fui lá e convidei todo mundo, aí o pessoal, tanto é na fotografia, se for ver aquela mancha preta que está do meu lado, é um violão preto mesmo, que eu tenho ainda até hoje, que estava dentro da capa e eu encostado dele. Assim tem a fotografia toda lá, dessa coisa aí. E aí que começa o tal do movimento que viraria movimento negro unificado. É nisso aí que começa, nessa história aí. Que chegou a organizar de uma tal maneira que eu tive acesso a um dossiê do Serviço Nacional de Informação, o tal de SNI. Eu tive acesso a isso. E lá tem lugares que eu passei que eu nem me lembrava mais. São 110 folhas de relatório, 110 folhas, assinado, carimbado, entendeu? Com o nome de delegado, de todo mundo. Só não tem, sabe de quem o nome? Do infiltrado. Interessante, porque o documento ele abria, depois de 50 anos, eu tinha acesso. E por isso chegou até mim. Eu falei, nossa, aqui tinha fulano, olha que legal. E o cara, porque eles que escreveu o dossiê para o SNI, que era o infiltrado, que era o X9, que era o camaleão. Isso aí é fogo. Mas, eu olhando ali, eu vi que o cara, ele andava comigo, ele esteve comigo na escola de samba Candeias, que nós fomos fazer a peça de teatro, do quilombo do falecido Candeias. Porque ele descreve a passagem pela ponte Rio-Niterói, da balsa, o pessoal cantando, a gente fazendo poesia, fazendo teatro de rua dentro da balsa. Ele descreve a reação do público. Ele dá os pareceres do encontro que teve lá de Lélia Gonzalez, dessas pessoas de ícones do movimento negro hoje em dia. Ele coloca a própria opinião dele também. Olha que interessante, ele estava tão envolvido, ou infiltrado, que ele coloca a própria opinião dele. Que ele coloca assim, olha, eu acredito que existe realmente, usa a questão das diferenças sociais, que eu também acredito que realmente existe, isso é o infiltrado. E coloca, da maneira colocada, o meu medo, o meu temor, isso o relatório dele, é que eles estejam criando um racismo ao contrário. E pelo jeito que ele escreve, ele nos amava, gostava da gente, ele era um apaixonado. O que ele escreve é apaixonadamente. A única diferença dele é que ele tinha medo de que o Brasil se transformasse em um país que tivesse o tal do racismo ao contrário. Mas ele mesmo dizia que tinha essas questões. Olha só que interessante isso. Então,
Aí quando vi assim, eu falei, pô, quem é esse chefe da AP? Mas aí depois eu pensei, eu falei, pô, eu não quero saber quem é. Eu não quero saber quem é. Eu não quero. Não me interessa saber quem era. Sabe por quê? Esse cara bebeu comigo, viajou comigo, passou as mesmas aperrengues comigo. Esse cara viajou o Brasil comigo dentro desses grupos negros. Ele sabia das coisas. Ele, no mínimo, carregou o Igor, carregou a Nicéia, carregou o Ibilaí, meus filhos. Me emociona até. Imagina o sofrimento desse cara. Ele carregou meus filhos e de todos os outros militantes que estavam ali. E talvez isso explique porque em todas as vezes, a maioria das vezes, os caras só fechavam depois que nós passávamos. Olha só que interessante. Ele talvez mesmo não notasse isso, que ele dava a dica depois. Fecharam São Carlos. Quer dizer, nós saímos pelo trem. Ele poderia ter dito que nós ia sair pelo trem. Ele não fez isso. Eu saí para levar os documentos do sindicato e tudo mais para o ABC dentro de uma bolsa. Fecharam a estrada, a polícia, que o cara estava passando ali. Aí os agentes fecharam e falei, putz, morri, né? Tudo fechado assim, os caras com fuzil, aquela cara de malvado, com medo danado, pronto para dar um tiro em alguém. Aí de repente o cara, você não vai pra cá, você não sei o que tá. E eu tava com uma sacola cheia dos documentos, porque aquele tempo não tinha fax, essas coisas todas que tem hoje. Aí você manda, você clica, vai. Ninguém sabe para descobrir quem foi, ó. Demora. Eu tava com o BO todinho dentro de uma pasta de couro. De reunião, resumo de reunião, resoluções tomadas e tudo isso aí. Sim. Nessa época, Babá, quais foram os espetáculos que o senhor participou? E aí me conta do que eles falavam, do que falava cada um desses espetáculos. O tema não mudou até agora, né? É assim, sobre libertação do povo preto, libertação... E foi evoluindo, na verdade foi um pensamento que foi evoluindo, mas começa com a libertação do povo preto mesmo. Entendeu? Essa proposta de não submissão, de resistência, organização, cotas, alimento, educação, cotas escolares, essas coisas. A gente já falava disso aí desde o primeiro dia, a gente já propunha isso aí de equiparação, né? A gente propunha isso aí. Eu fiz Ongira, um grito africano em São Paulo, e mais alguns que eu esqueci o nome. Fiz trilha sonora como é que chamava? É uma novela, as novelas da Bandeirantes, trabalhei para eles também fazendo isso aí. Aí eu fiz a direção do Primeiro Negro na TV, que eu levei a discussão da questão de não caras pretas na televisão brasileira. Não existia esse negócio de Paulo Ramos, essa Thaís Araújo, essas coisas eram impossíveis de existir, que nem o pai dela tinha boca. Então, era meio chegado, não tinha boca. Então a gente discutiu a colocação de imagens negras, né? Na própria televisão. Esse programa eu dirigi, eu gostaria de ter a cópia só para ver a cara que eu estava ali. Que ao passando de vez em quando eles pegavam a direção. Porque eles me desafiaram, eu peguei e falei, velho, me dá aqui. Vocês acham que não passa preto? Não. Não passa, vocês nunca passam. Eu falei, então, mas do seu teste não. Mas deixa eu fazer, camarada. Porque eu já estava no partido, essas coisas. Deixa eu fazer. Aí Zé Luiz falou assim, tá, espera aí, o que você precisa? O que eu falo com a direção? Falei, velho, eu quero isso. Meti Dulce, que virou Dulce Pereira agora. Ela é Dulce Pereira, ela é Dulce Cardoso. Com a Milton Cardoso, a Dulce Pereira. Levei a Dulce com um filho novo, levei logo uma camareira, especializada em baby, 2 maquiadoras, camarim particular da Estrela, amamentava o criolinho, hein? Aí ia lá com a camareira, arrumava, deixava ela viva, punha na frente da cama, a criança no colo ali do outro lado, ela vendo. Quer dizer, passou pela preta do PT e ainda foi a primeira apresentadora que foi na TV Cultura durante anos, diria décadas, e terminou sendo a primeira presidente da Fundação Palmares. Quer dizer,
Quer dizer, Entendeu? Aí depois você olha para trás e fala, pô, que legal, eu estava ali. e depois que eu saí de lá que me encheu, nem pagamento fui buscar. Não fui, velho, me encheu. Eu sempre largo, as coisas me perturbam, eu largo, saio andando. Sei lá, talvez fui muito mimado aquele quando criança. Tive mãe carinhosa, avó carinhosa, aí eu fiquei mimado, aí Bateu, sai andando. Eu nem fui buscar o pagamento da TV Cultura, não fui, velho. Foram atrás de mim para levar o dinheiro, e era uma boa grana. Aí eu gostei também da grana. Mas foi isso aí, a coisa que eu fiz. Aí teve um gira, mas o principal de tudo foi realmente Sinfonia Negra, que era um esqueleto que ela contava da situação diária. O que acontecia na situação. Dava para fazer, como fizemos na balsa do Rio Niterói, da pra fazer exposição, sindicato, associação de bairro, viajar exposição, camisa verde e branco. Esse grupo fundou a primeira ali no Camisa Verde e Branco, formou uma... O que hoje é o Purim? Aquela coisa, sabe aquela coisa da prova preta? Então, os primeiros professores são formados, na verdade, na escola de Madureza, que nós montamos na quadra do Camisa Verde e Branco. Entendeu? Onde está o Santos, como é que chama? Aquele Hélio Santos estava ali, entendeu? Mas a gente deu bonde deles. Censura a gente dava bonde, porque Que é o seguinte, a gente aprendeu o quê? que os caras são estúpidos, né? Então eles não acreditam que você possa ter inteligência. Sei que possa dar um baile neles. Eles se acham tão inteligentes e são estúpidos, né? Então a gente fazia um esqueleto. E aí quando o sensor vinha, a gente apresentava aquilo pra ele. Ficava tão bonitinho, que ele aprovava. Aí depois, e aí, no relatório do SMI, Vocês chamaram de Judas, o cara, pô. Isso vai magoar o velho se ele tiver vivo ainda. Ele era o cara que tinha convicção do Lucias, pô. É. a luta ideológica mesmo. Ele coloca isso. Inclusive, eles Ficam o texto que foi apresentado à censura. Está lá escrito. De hoje eu tenho um relatório da minha vida pregressa de militância entre os anos de 68, 69, 70 até o começo da década de 80. Eu tenho tudo documentado pelo Serviço Nacional de Informação, tá aberto ao público, entendeu? Dá pra ler. E nem eu mais preciso contar, é só falar, lê aí, velho. E o cara é ótimo. Texto claro, límpido, direto, incisivo, explicativo. A gente acha até que ele é formado em algum tipo de antropologia, alguma coisa aí. O cara não era burro, o rapazinho não era burro, não. Mas foi assim que se deu essa coisa do movimento negro. Foi assim. A grande aventura já está relatada. São 101 páginas do FMI com carimbo de todos os delegados. Do supervisor. Esse aí você vai para o começo da década de 80, quando começa a grande repressão na periferia, matar negrinho. Chega ali que é 80, começa a ficar grande escalada que continua crescendo até hoje. Ali você encontra o memorando. Luzana fala, aí ele é tapê mesmo, porque ele deu base para os caras argumentar. Desse tal que vocês chamaram de juros, que, poxa, o cara apenas a ideologia dele era diferente. Vai saber? Ele. Todos os argumentos é colocado para o pessoal da região do Segundo Exército para que tome as atitudes cabíveis. E está escrito. Eu não escrevi nada disso, está escrito lá, é diretriz, Entendeu? do comando do Exército, para as forças de segurança tomarem cada setor as atitudes cabíveis para deter o avanço desse chamado racismo ao contrário, racismo negro no Brasil. E aí, assim, pra gente finalizar, né, Babá? Vendo toda essa história, né? Tudo que fez o senhor entrar para um movimento político mesmo, se reconhecendo como trabalhador, se reconhecendo como negro, foi desde
nasceu, né? É. Mas se envolver nessa corrente de luta, né? Aí o senhor olhando assim pro passado, né? É o Teixeira, o Flechinha e o senhor, né? Se o senhor pudesse, assim, sabe, fazer um resumo, né? Uhum. Da importância que teve a mãe do senhor por já se colocar no mundo da cultura. Então, né, o crime ser uma coisa que o senhor sabia que existia, mas já tinha uma outra coisa que era próxima do senhor, né? Na sua vida, assim, eu queria que o senhor resumisse a importância de estar perto da cultura para entender o que o senhor tinha que fazer com a sua vida, sabe? Quais foram esses reflexos? Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Eu acho que. Vamos ver se eu entendi. Se eu não entendi, entenda de novo. Então, eu vejo assim. A opção do Flecha é a opção de quem tinha muita raiva dos caras que tinha muito e que ele andava sacando já. Que eram chamados burgueses, etc e tal, pela esquerda e tudo mais. E que depois se juntou com os burgueses de esquerda e os burgueses de direita e começaram a reação mesmo. Quem começou foi esses meninos. Então o Flecha, através da visão dele, aqueles playboy tinha mais que se ferrar. Tem que pegar, ou passar o ferro de seu pau. E com ele não escapava porque ele era ligeiro. Isso, hoje ele deve ser algum alto escalão aposentado aí do Serviço de Segurança Nacional, o Flecha. Uma família muito bem colocada, filhos na escola, se os tiverem. Doutores, inclusive, se eles tiverem. O Teixeira e o Carlinho, eles tinham uma raiva um pouco, eles ficaram mais enraivecidos pelo fato de que eles tinham optado por uma vida e os caras obrigaram ele a voltar para aquilo que eles não queriam mais. Então eles resolveram pegar em armas e enfrentar os caras até morrer. É diferente. Eu sempre fui poeta. Eu sempre gostei de poesia, eu sempre gostei do belo, eu sempre gostei de perfume, eu sempre gostei de roupa bonita, eu sempre gostei de pulseira, eu sempre gostei de fazer trança no cabelo, eu sempre gostei do belo. Eu fui criado por minha avó e minha mãe, então eu tinha essa coisa do chance de feminilidade, eu diria, até na minha personalidade, que me levava do encontro à arte ao belo. Eu optei porque era bonito, eu acho. Eu achei bonito aquilo. E como minha mãe era mulher de candomblé, minha avó era uma filha de bugre com um africano, né? A tal da cafusa, confusa, que me dava alta lição de moral e de vida. Então me levou para aí, porque eu fui criado por essas duas mulheres com esse tipo de visão. Minha mãe estudou antes de poder liberar o preto. Preto até 1945 não podia aprender a ler e escrever. Ela já estava na escola normal, faltava um ano para se formar. Por aí você vê o tipo de negrinha que é, o tipo de homem que era meu avô, dentro da sociedade campineira, né? Negro. Então, eu vi dessa gente aí. Então, Lazinha e Cecília, elas me passaram toda essa visão de mim, de mundo e tudo mais, não se importaram com as coisas que eu achava bonitas, do que eu gostava. Não se importava que se eu namorei com 20, fui namorar com 22 anos, elas não se importavam. Eu achava esquisito, lógico, porque os outros meninos estavam namorando. Mas se eu quis namorar com 22 anos, ela achou acho que normal, sei lá. Hoje eu olho e falo, porra, não é assim, né? Ou é assim, né? Então, eu acho que foi a visão do mundo passada por essas mulheres mesmo, passaram uma visão do mundo para mim belo, realmente. Sempre gostei disso, cantei, eu cantava muito bem, minha avó tocava clarinete, que é um dos fundadores da Banda dos Solos de Cor de Campinas, que o enunciado é Banda dos Solos de Cor, de todas as cores da humanidade. Etc. Mas o anunciado é Banda dos Homens de Cor, da todas as cores da humanidade. E isso os caras não falam, os caras falam, é Banda dos Homens de Cor. Isso meu avô estava nisso. Ele já falava de todas as cores da humanidade. Tocava clarinete.
né? Então, Eu acho que eu tive, na verdade, um bom Deus. Eu tive um bom Deus, né? não era nada espaçoso, com muita grana, com muita comida, com não sei o que lá, segurança, não sei o que. Não, não era nada disso. Eram 2 mulheres criando filhos, né? Mas me deram isso. Me ensinaram uma língua que era minha. Me ensinaram a dançar um ritmo que era meu. Fala de uma história que era minha. Eu vi canções que ninguém Tenho respeito. E talvez isso tenha me feito passar por isso sem cair nas armadilhas comuns de cair, né? Só cair. Não caí nenhuma, na verdade, eu sempre fui aquele problema, né? Mas resumindo, se eu entendi a sua pergunta, como foi a caminhada? Primeiro, eu me vi com um homem negro. Sou um homem negro. Então, de os direitos de todos os negros. Eu quero negro. aí depois eu descobri que eu era um homem negro. Aí eu exigi os direitos do homem negro também, porque só de negro não estava dando. Quero dos homens negros. Aí depois eu me descobri um ser humano com a pele negra. Aí eu contei cachorro, gato, coelho. E aí eu comecei a exigir o direito de todos os Seres humanos. o meu direito como ser humano. Eu acho que o topo disso aí hoje em dia exige meu direito como ser humano. Como ser humano Tem direito a todas as coisas que todos os seres humanos têm. né? Todos os seres humanos têm todos os direitos, independente da cor da pele dele, velho. E aí você põe gênero, sexo, preferência, põe lá. Ser humano É humano, tem direito de ser humano. Ora, bolas. Por que diferenciar, né? E é isso que hoje em dia é a minha fronteira. A minha fronteira é meu limite. Eu todos, velho. Todos têm direito. Não pode ser. Não pode ser só direito de preto, tem direito de vermelho, direito de amarelo, só direito de mulher, só direito de... não é. É humano. Tem todos os direitos, como tem o pato, marreco, leão, a zebra, elefante, a minhoca, os macacos da floresta, a árvore, todos os seres vivos do planeta têm direito. A vida tem direito. Então, mas foi uma caminhada. Primeiro eu me vi como um homem negro, como um negro mesmo. Depois chegar Essa etapa... tive meus percalços. É isso? É isso. Então, que legal. Que bom conversar. É bom conversar. Como eu disse, poeta, né? Então, temos assim. Olha o sol que se vai, enchendo a terra de verde, amarelo, vermelho e azul profundo. E quando isso se dá, eu sinto a força mais linda que há nesse mundo. O sol se vai, axé. Quando ele vem, bifé, e enche a terra de verde, amarelo, vermelho e azul profundo. E enche a terra de verde, amarelo, vermelho e azul profundo. Olha o sol que se vai, enchendo a terra de verde, amarelo, vermelho e azul profundo. E quando isso se dá, eu sinto a força mais linda que há
Nesse mundo o sol se vai, axé, quando ele vem, bifé. E esse é a terra de verde, amarelo, vermelho e azul profundo. E esse é a terra de verde, amarelo, vermelho e azul profundo. É isso. Na verdade, eu sou isso.